A nova pesquisa IPEC é muito ruim para Bolsonaro e boa para Lula, mas há vantagem para os dois. Eu vou contar tudo para vocês nesse vídeo. Você que chegou aqui pesquisando no YouTube ou através de indicação de amigos, este é o canal do Danilo César. Eu sou o Daniel César e todos os dias um vídeo novo avaliando e trazendo notícias exclusivas sobre as eleições 2022. Se não conhece ainda, se inscreva no canal e ative a notificação para receber tudo sobre as eleições 2022. Nesta terça-feira, o IPEC liberou a nova pesquisa nacional. A primeira depois que começou o horário eleitoral, a primeira depois da sabatina no Jornal Nacional e trouxe números interessantes. Lá na segunda-feira todo mundo viu lá no Jornal Nacional, hoje teve para governador, mas elas trouxe números interessantes. A principal dela é que Lula e Bolsonaro não mudaram. Lula segue com 44, Bolsonaro segue com 32. Quem cresceu um pouquinho foi o Ciro e foi a Tebet, que ele chegou a 7, ela chegou a 3, então deu uma embolada. Para o Lula, isso é maravilhoso e eu vou explicar por quê. Faltando 34 dias para as eleições, você que está no topo, vê só pequenas variações, não cair nem um pouquinho e ver que seu adversário não está se aproximando de você, é uma notícia boa. Porque o Lula já está no topo do que se acredita que um candidato possa estar. E o que ele precisa fazer nas eleições é manter esse índice até a semana das eleições. Por quê? Se o Lula chega com 44, 45% das intenções de voto, ou até um pouco menos, 45, 46% dos votos válidos na semana das eleições, ele pode conseguir um movimento de voto útil do eleitorado do Ciro. Hoje, o Ciro está com 8, 9% dos votos válidos. 9% dos votos válidos, se o Lula conseguir 3, ele dá um salto. O Lula está com 50,5% dos votos válidos. Um crescimento do Ciro também é positivo para o Lula, porque vai ter essa migração. Então, se o Lula ficar ali estacionado até os 45, 46 dos votos válidos na semana das eleições, pode fazer o voto útil, o movimento que o leva para vencer no primeiro turno. É sempre bom destacar. Neste momento, o Lula tem 51% dos votos válidos, 50,5% dos votos válidos. Mas este dado não é tão importante porque ainda tem eleitor em dúvida. E não existe eleitor em dúvida na urna. O voto válido retira os brancos e nulos. No caso da pesquisa, ele precisa tirar os indecisos, mas não faz muito sentido, porque no dia os indecisos vão decidir por alguém. Por isso que não dá para cravar que o Lula tem 50% dos votos válidos nesse momento, porque tem esse eleitorado em dúvida que pode ir para ele, e aí fazer ele crescer nos votos válidos, ou pode ir para o adversário que diminui. Mesmo assim, ele está na margem de erro muito confortável para vencer no primeiro turno. Por isso que é fundamental dizer que a pesquisa IPEC foi muito boa para o Lula. Por quê? O Lula vem entre 39% e 45% das intenções de votos desde março de 2018. Até antes, talvez 2017 ainda, quando ele era candidato lá atrás, antes de ser preso. Ele ficou entre 39, 40, 41 e 42, 2017 e 2018 inteiro, até preso, ele se manteve com esses dados, e aí ele foi retirado das pesquisas, porque não poderia participar das eleições porque estava preso. Então, o Lula enfrentou uma prisão, um governo Bolsonaro, ele sumido, a Lava Jato, e ele manteve nesse período todo a mesma votação, a mesma intenção de voto, que é em torno de 43%, perto dos 50% dos votos válidos, o que significa dizer que há 4 anos metade do eleitorado brasileiro vota em Lula. Parece pouco provável que nos últimos 34 dias isso vá mudar significativamente. Por isso a pesquisa IPEC é muito boa para o Lula. Mas ela não é boa para o Bolsonaro e nem é por causa disso. Ela não é boa para o Bolsonaro porque o IPEC veio da semana de movimento do Bolsonaro. Por mais que o Bolsonaro tenha ido mal no Jornal Nacional, ele foi visto por 43 milhões de pessoas no Jornal Nacional, liderou esse movimento, foi mais assistido do que o Lula, permitiu vídeos de recortes que ele costuma fazer
para ser jogado no WhatsApp, no Telegram, nas redes sociais dele, e teve muito disso. E teve o primeiro embate dele já no debate, que teve pouco recorte da pesquisa da Band, mas teve algum recorte da pesquisa, do debate da Band na pesquisa, e ele não conseguiu crescer. É interessante que ele também não tenha caído? Esse é o ponto positivo. Porque como ele foi muito mal no Jornal Nacional e ele terminou sem a última palavra no debate da Band, levando uma lapada do Lula na última frase do Lula, e aí ficou com a palavra final, embora o Bolsonaro tenha ido bem no começo contra o Lula, ele não ter caído também é um dado importante e significativo para ele. Significa que o debate e a sabatina mantiveram o público fiel dele. Porém, os indecisos não foram para ele. Também não foram para o Lula. Isso é importante dizer. Mas, se ele quer evitar o segundo turno, evitar que a eleição termine no primeiro turno, mas principalmente vencer o Lula, ele precisa tirar voto do Lula. Se ficar nesse, tira um pouquinho do Ciro, tira um pouquinho do indeciso, tira um pouquinho da Tebet, ele até pode evitar o que termine a eleição agora. Mas aí no segundo turno ele não tem voto. Se ele não tirar do Lula, ele perde a eleição. O Lula tem voto suficiente para vencer a eleição mesmo no segundo turno. Então, esse é o ponto tenebroso do Bolsonaro, porque desde 2017, quando ele já era candidato, ele não consegue convencer o eleitorado do Lula a votar nele. Ele conseguiu em 2018. Quando o eleitorado do Lula não tinha o Lula e tinha o Haddad, muita gente foi para o Bolsonaro. Mas com o Lula ele não consegue convencer esse eleitor de que ele é melhor do que o Lula. E aí, se não conseguiu em 4 anos, vai conseguir em 34 dias, é um problema que a campanha do Bolsonaro precisa resolver com urgência, porque a pesquisa foi tenebrosa para ele. E aí, nos recortes da pesquisa, tem elementos importantes. A rejeição do Lula cresceu, mas a rejeição do Bolsonaro também cresceu. Mesmo tendo saído índices da inflação mais baixa, índices do desemprego mais baixo, nada disso tem sido suficiente para evitar que a rejeição do Bolsonaro cresça. Inclusive, o Auxílio Brasil que não cola, porque o Lula aumentou a diferença para o Bolsonaro em relação a quem ganha até um salário mínimo. Significa que o beneficiário do Auxílio Brasil continua votando no Lula mesmo recebendo o Auxílio Brasil. Já são 2 parcelas e não convenceu-se de que o Bolsonaro merece uma segunda chance. Isso é muito ruim para o Bolsonaro, muito ruim, porque agora é um sprint final. A gente fala que a campanha começou agora, porque começou de 16 de agosto e o horário eleitoral começou semana passada, mas já é um sprint final para candidatos a presidente. Governo é outra coisa, porque a televisão é muito importante, mas candidatos a presidente, o Lula e o Bolsonaro são muito conhecidos, eles não precisam de televisão para conhecer as pessoas. E o IPEC prova isso quando ele diz que 89% do eleitor do Bolsonaro já está convencido. Vamos arredondar isso para 90%. 90% do eleitor do Bolsonaro já está convencido do voto. Se o Bolsonaro tem 32% na pesquisa, significa dizer que ele já tem 29% com garantia. 29% do eleitorado a 34 dias garante que vota no Bolsonaro. Por outro lado, o Lula tem 83%. Ainda que a gente arredonde para baixo, que é 80%, de 44% do eleitorado do Lula, 36% já está convicto. Então está 36 a 29 em convicção. É uma diferença muito grande, significativa e que nada leva a crer que em 34 dias isso vai mudar. Por isso que o IPEC traz um sinal, não é mais amarelo, é um sinal vermelho para a campanha do Bolsonaro, que precisa resolver isso. E a forma como o Bolsonaro vem tratando, eu não sei se é ideal não. Ao invés de ir para veículos de confronto, ele vai para veículos amigos que não vão confrontá-lo. Tem um outro vídeo no canal, você, quando terminar esse vídeo, dá uma olhadinha lá no vídeo do canal, que fala sobre isso, que o Bolsonaro agora só vai para programas amigos, SBT, Rede TV, Jovem Pan, só vai lá para os jornalistas que batem palma nele, porque no debate na Band, na Sabatina, na Globo, ele mostrou que ele não tem controle emocional quando ele é contrariado. Só que a pesquisa mostra que isso não derrubou ele. E aí não faz sentido essa estratégia. Por quê? Por mais que vão levantar a bola para ele cortar e fazer o ponto, vão falar o PIX que o Bolsonaro criou, o desemprego, a economia, apesar da pandemia, que não sei o que, todo aquele blá 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 que a gente já conhece que os jornalistas amigos dele fazem, só quem vai estar nesses canais
é o eleitor do Bolsonaro. Quem não vota no Bolsonaro não vai assistir a sabatina do Bolsonaro no programa do Ratinho. Não existe hipótese disso. Quem não gosta do Bolsonaro e não vota nele não vai assistir a sabatina do Bolsonaro na Jovem Pan, pelo amor de Deus, né? Não vai. Principalmente na Rede TV, que já tem baixa audiência em geral. Numa entrevista com o Bolsonaro vai ter só bolsonarista tentando dar número de audiência. Então ele não vai ganhar um voto sequer com essa estratégia. Se ele fosse para outros canais, como a CNN, que tem um público diferente, A e B, que o Bolsonaro não está na liderança, ele poderia atingir um eleitor que não é dele e que aí lhe traria uma estratégia interessante, ainda que no confronto, o eleitor que não é dele pode ver alguma coisa ali e falar, ele brigou com o jornalista, eu vou votar nele. Ele teria alguma chance de crescer, até mais do que de cair, porque se no confronto com a Globo, 44 milhões de pessoas, 43 milhões de pessoas assistiram o Bolsonaro, falando, brigando, mentindo no Jornal Nacional, e nem isso foi suficiente para derrubar o voto dele, nada mais derruba o voto dele. O Bolsonaro não vai perder voto indo na CNN. Ele não vai perder voto participando do debate da CNN. Não vai perder voto participando do debate da TV Aparecida, que ele não quis ir, dando indícios de que não se importa com a Igreja Católica. Tem outro vídeo meu que fala disso. Nada faria ele perder esse eleitorado. É burrice essa estratégia. Burrice essa estratégia. Ele deveria ir nos debates onde não estão os eleitores dele para ele tentar conquistar voto, porque já se provou que ele não perde voto fácil o que fizer. Bolsonaro pode matar uma criança em praça pública, ele não vai perder esses 32% que já é fiel dele. Por isso a pesquisa IPEC é ruim, mas traz um indício que pode mostrar o caminho para o Bolsonaro. Mas a equipe dele parece que não enxergou isso. Os próximos capítulos vão trazer polêmicas. Nessa quarta-feira, você que está vendo o vídeo na quarta tarde, na quarta noite, sei lá que horário, tem pesquisa da Quaest, que traz números muito próximos, normalmente do IPEC e do Datafolha. E quinta-feira tem Datafolha, que aí sim, vai consolidar o resultado do IPEC, mostrar se Lula vence ou não no primeiro turno, faltando um mês para a eleição, porque o Datafolha sai na quinta-feira, à noite, dia 1º, no dia seguinte vai estar faltando um mês para a eleição. Essa sim é uma pesquisa que vai ser fundamental, vai trazer elementos para todo mundo entender se Lula pode vencer no primeiro turno, se Bolsonaro tem força para dar um sprint final, e vai movimentar as estratégias, principalmente porque ela sai horas antes, minutos antes de Bolsonaro estar no SBT. Depois ele tem Rede TV no dia seguinte, Jovem Pan no dia seguinte, e aí tem a equipe decidindo se ele vai ou não vai para o debate do SBT com a CNN, que aí já é dali 2 semanas, dia 24 de setembro, já numa reta final da campanha, aí vai ser muito sprint final mesmo, a gente já vai ter menos indecisos e vamos saber em que pé está, mas a equipe do Bolsonaro está com uma espada no pescoço, porque há um mês da eleição ele não conseguiu derrubar um eleitor do Lula. Tem a notícia boa, ele também não perdeu nenhum voto, e não perder nenhum voto depois do desastre que ele foi no Jornal Nacional. E foi até bem no debate da Band, mas sendo massacrado na reta final e ficando com a imagem que ele ficou de misógino, de machista e tomando uma lapada do Lula por causa do cartão corporativo, do 100 anos de sigilo, se nem isso, nada disso foi capaz de tirar o voto do Bolsonaro, ele deveria ir para o enfrentamento. Porque se ele não perde voto, ele pode ganhar no enfrentamento. Ficando escondido, ele não vai ganhar. Um erro, da minha opinião. Mas eu quero saber a sua opinião. Você acha que o Bolsonaro está agindo certo ou está agindo errado em fugir do confronto? E o que você achou da pesquisa IPEC? Concorda? Sua bolha diz isso? Lula está ganhando no primeiro turno, sua bolha diz o contrário? Vai falar mal do IPEC? Vai falar que o IPEC é o Easy Bop? O que você acha? Deixa aí seu comentário e compartilha nos grupos de WhatsApp, nos grupos de Facebook. Compartilha para todo mundo esse vídeo. E diz para mim aí o que você está achando do canal. Mande sua sugestão, sua crítica, pede entrevista, pede o que você quiser que a gente vai atrás. Só não se esqueça, se inscreva no canal do Denlo César e ative a notificação que todo dia tem vídeo novo sobre as eleições 2022.